Oi, pessoal, vamos continuar então. Eu acho que esse tema que tem aqui agora vocês ainda não estudaram, mas preste atenção porque ele é um tema muito simples, não costuma dar grandes problemas, tá? Se chama elasticidade. Eu costumo falar para os alunos que os nomes em economia normalmente são nomes que são meio óbvios, sabe? Se você está falando do assunto, o nome é meio que esse assunto mesmo. Então, elasticidade é um nome que remete a alguma coisa que estica, né? Que vai e que volta. E é mais ou menos isso a ideia. O que é elasticidade aqui? Vamos seguir. Preste atenção no seguinte. Na aula passada, a gente estudou oferta-demanda, forças de mercado e equilíbrio de mercado, certo? Isso já dava para nós a noção de que aconteceu um evento, esse evento tem um impacto no mercado e esse impacto ele acontece em determinado sentido. Vai aumentar o preço, aumentar a quantidade, diminuir um, diminuir outro e tal. A gente sabe em que sentido. Quando eu movimentava a curva, eu não falava em quanto essa curva movimentava, eu só falava que ia naquele sentido. Então, para mais quantidade ou para menos quantidade, certo? Isso não é suficiente para a gente entender os movimentos do mercado, os impactos que os eventos têm em cima dos preços e quantidades das coisas. A gente precisa saber não só em que sentido que o preço e quantidade vão variar, a gente precisa saber também em quanto preço e quantidade irão variar. Na verdade, a indústria, quando vai fazer os seus cálculos de aumento de oferta ou cálculos de precificação e tal, ela precisa saber exatamente em quanto ela vai aumentar a quantidade, ou então exatamente em quanto aquele aumento de preço vai afetar as suas vendas e tal. Elasticidade é o conceito que nos traz essa ideia. Então a gente já sabe em que sentido que as coisas vão caminhar, mas a gente não sabe ainda em quanto essa variação, certo? Elasticidade dá a resposta do quanto os eventos afetam o preço e a quantidade de determinados produtos. Então sabemos que fatos externos ao mercado provocam uma reação da oferta e demanda, alterando o equilíbrio das forças. Sabemos em que sentido as reações caminham, mas podemos e queremos saber em que sentido e de quanto exatamente vai ser essa mudança. A velocidade é o que responde a isso. Então, ela é uma medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições de mercado, discutindo então a sua magnitude. Aí, para discutir a elasticidade, nós vamos discutir a elasticidade de cada coisa especificamente. Então, a gente vê a elasticidade da demanda e a elasticidade da oferta. A elasticidade da demanda é o que afeta as questões da demanda, e a elasticidade da oferta é o que afeta as questões da oferta. Então, a elasticidade da demanda ela pode variar segundo todas as coisas que afetam a demanda. Então, a elasticidade de preço da demanda, a elasticidade de renda da demanda, e aí a elasticidade da demanda entre dois produtos cruzados, que eu já falei para vocês, né, complementares ou substitutos, e a elasticidade da oferta é o mesmo sentido. Então, a elasticidade da demanda ela vai ser estudada a partir da lei da demanda. A lei da demanda fala para gente que se o preço de um produto aumenta, então a sua quantidade demandada cai. Ou se o preço de um produto cai, então a sua quantidade demandada aumenta. Basicamente, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: se o preço aumentou em X, a quantidade demandada cai em quanto? É na proporção de X? É mais que X ou é menos que X? Porque dependendo do produto, a gente vai ter reações diferentes do ponto de vista da demanda. Então, basicamente, a gente está medindo o quanto sensível aos preços são as quantidades. Então, o preço mudou um pouquinho, a quantidade muda quanto? O preço mudou muito, a quantidade muda quanto? Certo? Então, de quanto estamos dispostos a abrir mão do produto conforme seu preço aumenta. Pensa o seguinte, você sempre compra, sei lá, um hambúrguer. E aí o preço desse hambúrguer que você sempre consome aumentou. Então ele aumentou, digamos, 10%. Você vai continuar comprando esse hambúrguer, você vai aumentar a demanda de hambúrguer ou você vai diminuir a demanda de hambúrguer? E se essa demanda diminui, que é o hambúrguer sendo um bem normal, quando o seu preço aumenta, a sua demanda vai diminuir? Se esse preço aumenta e a demanda vai diminuir, aumentou em 10% o preço, a demanda diminui em quantos por cento? Porque a indústria ela precisa saber disso na hora que ela vai refazer os seus menus colocando os ajustes de preço. Então, a elasticidade de preço da demanda nada mais é do que uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem reage a uma mudança do preço do bem em questão, calculado como uma variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço. Algebricamente, o que a gente faz é uma mudança percentual de um dividido pela mudança percentual do outro. No caso aqui, a mudança percentual da quantidade demandada em cima da mudança percentual do preço. Basicamente, a elasticidade de preço da demanda mede o quanto a demanda reage, ou o quanto muda a quantidade demandada em função de uma variação do preço. Outro jeito de falar isso é pensar o quanto os consumidores estão dispostos a abrir mão de adquirir o bem à medida que seu preço aumenta. Vejam que, dependendo do bem, a nossa reação é diferente. Tem bens que o preço pode mudar muito, a gente continua demandando. Tem bens que o preço não pode mudar nada, que se ele mudar um tiquinho, a gente não quer demandar mais. Quando um bem é do tipo que se o preço dele muda um pouquinho e a gente já não quer mais, a gente fala que a demanda desse bem é muito elástica. Então, o preço muda um pouquinho, a demanda já quer abandonar. Quando a gente tem um bem que o preço muda muito e mesmo assim as pessoas querem continuar consumindo, a gente fala que esse bem tem demanda inelástica. Então, a questão da elasticidade
meio que o nível de reação da demanda a mudanças de preço desse bem. Então, um bem que tem uma elasticidade de preço da demanda muito pequena é um bem que a gente fala que tem demanda inelástica. Imagine, por exemplo, o consumo de cigarro. O preço do cigarro muda, as pessoas deixam de consumir cigarro porque o preço do cigarro mudou. Agora pensem num bem muito fútil, tipo um batom. O preço do batom. Desculpa, gente, eu sou menina, né? Então normalmente eu uso exemplos de menina, tá? Meninos, adaptem para a realidade de vocês aí, né? Se vocês consumirem batom, fiquem no meu exemplo. Se vocês não consumirem, vocês vão para outro exemplo, tá? Mas uma coisa fútil na vida de vocês, que o preço muda. E aí a coisa é tão fútil que mudou um pouquinho, você já não quer mais, porque você não precisa desse bem. No caso do cigarro, eu estaria falando de uma elasticidade de preço da demanda que é inelástica. No caso do bem fútil, elástica, porque é muito fácil de abrir mão. Então, inelástica é difícil de abrir mão, a demanda não varia. E elástica, fácil de abrir mão, a demanda vai embora rápido, certo? Então, esse conceito é um conceito que reflete as forças que alteram as preferências dos consumidores. Então, quando a elástica responde muito, essa ideia de vai fácil e volta fácil também, se o preço cai, as pessoas voltam a consumir aquilo muito rápido. E inelástica, essa ideia de responde pouco, que seria mais ou menos a ideia do cigarro. O preço aumentando ou diminuindo, a demanda tende a permanecer a mesma. Por quê? Porque esse produto é um vício, né? Aí, seguindo aqui, então, o que determina a necessidade de preço da demanda? Basicamente, 4 fatores. Primeiro, disponibilidade de substitutos próximos. Se um bem tem um substituto próximo, e aí esse bem ficou mais caro, as pessoas rapidamente abandonam o consumo desse bem e vão consumir o seu substituto. E vice-versa, né? Se o preço cai, automaticamente as pessoas abandonam o substituto e vêm consumir esse bem de cá. Os bens necessários versus bens supérfluos. Os bens necessários tendem a ter a elasticidade de preço da demanda mais inelástica. E os bens supérfluos, que são as coisas mais fúteis, tendem a ser mais elásticos. Então, por exemplo, o bem necessário é cesta básica. Um arroz, ele pode variar muito mais de preço do que uma maquiagem, por exemplo, do que um esmalte, do que uma coisa muito fútil. Que você não precisa daquilo para sobreviver. É a definição do mercado. Definição do mercado seria o seguinte: uma coisa é a demanda de sorvetes e outra coisa é a demanda de sobremesas. Então, a demanda de sobremesas ela é muito mais inelástica do que a demanda de sorvete, que é um produto específico dentro daquele mercado de sobremesas. Então, se eu estou definindo o mercado de sorvetes, é uma coisa. Se eu estou definindo o mercado de sobremesas, é outra coisa. Então, sorvete está caro, eu troco a sobremesa sorvete por uma outra sobremesa, né? Mas eu continuo dentro da gama dessas sobremesas, certo? E o horizonte de tempo é o seguinte: é muito mais fácil adaptar o meu consumo ao longo do tempo do que imediatamente. Então, eu sou viciada em cigarro, é muito difícil para mim lidar com a variação do preço do cigarro hoje. Mas se eu ganho aí alguns anos para me adaptar, pode ser que eu pense o seguinte: cigarro tá caro demais, não tô dando conta de bancar esse consumo, mesmo sendo o consumo que eu tô presa nele ali. Mas aí eu decido que eu tô gastando tanto dinheiro com aquilo, que o preço tá ficando tão alto, que eu vou então parar de fumar. E aí isso vira um estímulo realmente para minha mudança de comportamento. Então, a elasticidade de preço da demanda a gente calcula da seguinte maneira: a elasticidade de preço da demanda é calculada com a variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço. Como é que eu calculo uma variação percentual? Valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. O mesmo cálculo que vocês usavam na escola, tá? Não tem mistério aqui. Vejam um exemplo. Um aumento de 10% no preço de um produto causa uma queda de 20% na quantidade demandada. Quanto é a elasticidade? Então, é a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço, certo? Variação percentual da quantidade, 20%. Se eu colocar já em percentual, você não precisa fazer o cálculo percentual, tá? Porcento eu consigo dividir por porcento. Então, 20% dividido por 10% me dá 2, certo? 20% dividido por 10% me dá 2. Essa elasticidade igual a 2, ela indica que a variação da quantidade demandada é 2 vezes maior do que a variação do preço. Então, se o produto muda de preço em R$1, por exemplo, a quantidade demandada muda em 2 unidades. Então, uma unidade de variação no preço tem um impacto de demanda de 2 unidades na quantidade. Como aqui a gente está falando de demanda, a gente está falando que o aumento de preço leva a uma queda na quantidade demandada, certo? Aí, quando eu faço essa conta, eu posso chegar a um valor que vai ser ou maior que 1, ou menor que 1, ou igual a 1. Se essa elasticidade de preço da demanda for maior do que 1, por exemplo, 2 do exemplo anterior, a gente fala que a demanda é elástica. Se for menor que 1, a gente fala que é inelástica. Se for igual a 1, a gente chama de unitária. O que significa isso? Elástica, com elasticidade maior do que 1, ela fala que a mudança
na quantidade demandada, ela é mais do que proporcional à mudança do preço. Então, o preço muda 1, a quantidade demandada vai mudar em mais do que 1. Se é inelástica, o preço muda 1, a quantidade demandada muda em menos do que 1. Ela não é suficiente para gerar um grande impacto. E aí, unitária fala que é exatamente na mesma proporção. Se muda o preço em 1, a quantidade demandada muda exatamente na mesma proporção. Se cai o preço em 1, a quantidade demandada aumenta exatamente na mesma proporção. Graficamente falando, o que a gente teria de excepcional seria o seguinte. 3 casos que eu coloquei aqui. Nesse primeiro caso, que vocês estão vendo aí, que eu chamei de perfeitamente inelástica, é o seguinte. Vocês podem ver que a curva de demanda está associada com uma quantidade fixa bem aqui no meio. Isso fala o seguinte, a qualquer variação de preço, aqui, no preço na vertical, a qualquer variação de preço, a quantidade demandada é esse valor fixo que está aí. Então, é um produto que tem demanda perfeitamente elástica. A qualquer preço, aquela é a quantidade demandada. Seria o caso do cigarro no curto prazo, certo? E a gente fala que a elasticidade é zero. Não muda nada a quantidade demandada a qualquer variação de preço. Para vocês decorarem com caso de uma prova, de concurso, esse tipo de coisa, vocês podem pensar que é a curva em formato de I. Então, a curva em formato de I seria o perfeitamente inelástica, porque ela está fixada naquela quantidade ali, a qualquer nível de preço. No extremo oposto, a gente tem a curva que é perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica significa que aquele preço que está marcado ali como um preço fixo, qualquer quantidade é demandada. Há uma mudança singela, mesmo que singela, deste preço para mais ou para menos, as pessoas não querem mais consumir aquilo. E aí a gente fala que a elasticidade é infinita. Os extremos são muito difíceis de encontrar na realidade, né? A gente sabe que a gente trabalha com modelos, os modelos sempre tratam os casos extremos, mas na vida real o que a gente mais encontra é esse terceiro caso aí. Há uma variação de preço, existe uma variação de quantidade. E aí a gente pega essa sensibilidade através da inclinação da curva. Então, a curva pode ser mais em pé ou ela pode ser mais deitada. Os produtos que têm a curva que é mais em pé, mais na vertical, tendem a ter a demanda mais inelástica. E os produtos que têm a curva mais deitada, que seria uma demanda mais horizontal, tendem a ter uma demanda mais elástica, certo? Muda pouco o preço, muda muita quantidade. Então, uma relação muito importante que nós temos é a da receita total com a elasticidade de preço da demanda. O que é a receita total? Receita total nada mais é do que a relação de multiplicação entre preços e quantidades. Então, se eu vendo um produto de R$10, minha receita é 1 vezes 10, 10. Se eu vendo 2 produtos, minha receita é 20. Se eu vendo 3, minha receita é 30. Daí por diante. Então, preço vezes quantidade me dá a receita total. Se uma mudança no preço gera uma mudança de quantidade demandada pelos consumidores, isso afeta diretamente a receita total. E aí, como é que é a relação? Graficamente falando, existe um preço marcado aqui e uma quantidade associada a esse preço. A área desse retângulo que aparece aqui é a receita total. Então, conforme muda a inclinação da curva de demanda, a gente muda a área do retângulo. Num produto que tem elasticidade de preço da demanda mais inelástica, mudanças de preço não afetam tanto a quantidade demandada. E isso não afeta tanto a receita. Se existe um produto que é muito elástico, as mudanças de preço afetam bastante a quantidade demandada e isso tem um impacto grande na receita da empresa. Quando uma empresa quer aumentar a sua receita aumentando preços, ela tem que saber como que o seu consumidor vai reagir em termos de quantidade, porque se for um produto cuja demanda é muito elástica, ela aumenta o preço achando que ela vai ganhar aquela diferença como receita, mas o consumidor diminui tanta demanda de produto daquele negócio ali que a empresa vende, que na verdade ela tem um prejuízo. E aí vice-versa, né? Se for um produto inelástico, aí a empresa consegue sim aumentar o preço, a quantidade demandada se mantém e aí essa diferença de aumento de preço se reflete em aumento de receita. É isso que o governo usa, por exemplo, para taxar produtos como cigarro ou produtos da cesta básica. É muito mais vantajoso fazer imposto, para quem é de gestão pública isso é até mais relevante, prestem mais atenção, que é o seguinte, é muito mais vantajoso para o governo colocar imposto em cima de produtos cuja demanda com relação ao preço é inelástica do que produtos cuja demanda com relação ao preço é elástica. Então, às vezes, vocês pensam assim, o governo não pode taxar comida, ele tem que taxar MacBook, porque MacBook é coisa de rico, e quando você taxa um MacBook, né, você está taxando ricos, coisa de quem tem fortuna e esse tipo de coisa. E aí vocês não pensam que se um produto que é muito supérfluo ele é taxado, esse aumento de preço nada mais é do que uma queda de demanda. E aí não adianta você taxar produtos que não são vendidos, porque a arrecadação ela só acontece na compra, venda daquele produto, certo? O produto que não é vendido, ele é um produto que não faz arrecadação, ele não gera arrecadação. Então, os produtos que geram arrecadação são os produtos que são de fato consumidos, vendidos e tal.
Então, o governo, ele inteligentemente tem que taxar produtos cuja elasticidade, preço da demanda, é inelástica. Tipo os produtos que viciam, tipo os produtos necessários. Então, você pega um produto tipo cigarro, e aí quando você vai analisar a formação de preço do cigarro, você vê que mais de 200% daquele preço que está ali na vitrine, ele é um preço composto por imposto, basicamente. Então, o cigarro, além de ter preço mínimo, né, ele tem uma grande porcentagem do preço dele que é de imposto. Isso acontece porque as pessoas não deixam de consumir aquele produto quando o preço aumenta. O aumento de preço relativo ao imposto num produto desse, ele nada mais é do que a arrecadação do governo. Então, é bem vantajoso para o governo taxar esse tipo de produto em termos de arrecadação de impostos, certo? Não é vantajoso quando a gente pensa que ele vai taxar também os bens necessários. E aí você pensa que seria melhor taxar um produto que ricos consomem, ou só ricos consomem, e aí só os ricos pagariam esse imposto, isso seria meio que uma distribuição de renda pela sociedade, né? Mas se ele fizer isso, ele não vai arrecadar, então ele precisa fazer impostos em cima de bens necessários, e aí basicamente os bens necessários, além dos ricos consumirem, os pobres também consomem, que é tipo comida básica, né? E aí a gente vê itens da cesta básica muito taxados. E aí isso dá uma sensação de injustiça para nós, mas é um dos jeitos de viabilizar a arrecadação do governo, né? O que o governo tem que fazer é pesar direitinho isso, de forma que ele consiga taxar produtos supérfluos, de modo que a demanda desses produtos não suma, e isso alivia um pouco a taxação que ele vai fazer dos bens que são necessários. Uma coisa vantajosa é taxar os bens que a gente não quer que as pessoas consumam. Taxa mais, que é para dificultar um pouco esse consumo, né? Pesar um pouco mais, porque toda vez que você tem que lidar com o aumento de R$ 1 no consumo do cigarro, por exemplo, você está lidando com a diminuição de R$ 1 que você vai gastar em outra coisa que você consome, né? Porque existe o trade-off, fase da restrição e tudo mais, que é coisa que a gente viu na aula de princípio. Então, quanto mais inelástica ao preço for a demanda, aumentos de preço tendem a aumentar a receita total. E quanto mais elástica for a demanda, aumentos de preço tendem a diminuir a receita total. Isso aí cai muito em concurso, tá? Então, regras gerais da elasticidade de preço da demanda. Quando a demanda é inelástica, ou seja, a gente calcula e dá elasticidade menor do que 1, o preço e a receita total movem-se na mesma direção. Então, aumenta o preço, aumenta a receita. Diminui o preço, diminui a receita. Por quê? Mesmo que o cigarro fique mais barato, a tendência não é que os consumidores de cigarro aumentem sua demanda, né? No geral, quem consome cigarro consome uma quantidade padrão de cigarros todos os dias, não costuma variar muito, né? Quando a demanda é elástica, ou seja, a gente calcula e dá um número maior do que 1, o preço e a receita total movem-se em direções opostas. Toda vez que o preço aumenta, a quantidade demandada cai tanto que a receita total diminui. E aí, se a demanda tem elasticidade unitária, a receita total permanece constante quando o preço varia. A diferença é que a indústria produz mais ou menos produtos. Então, se ela aumenta o preço, diminui a quantidade, e aí a empresa pode produzir menos produtos, mas a sua receita total se mantém constante. Outras elasticidades da demanda. A gente pode calcular também a elasticidade com relação à renda. Antes eu estava pensando em termos de preço, agora eu penso em termos de renda. Se a sua renda muda, o quanto isso afeta o seu consumo de determinados produtos. No geral, se você está mais rico, você consome mais. E se você está mais pobre, você consome menos. Se a sua renda aumenta em 1%, o quanto de determinado produto o seu consumo aumenta? Renda média de porcentagem é mais que proporcional ou é menos do que proporcional? Essa é a ideia que a elasticidade de renda da demanda nos traz. Como é que a gente calcula? Variação percentual da quantidade demandada sobre a variação percentual da renda. Aí a gente já pode pensar em tipos de bens. A gente classifica os bens segundo a renda da seguinte maneira. Bem é normal se a renda aumenta e isso gera um impacto de aumento da quantidade. Então, para bens normais, quando a gente está mais rico, a gente quer consumir mais deles. E quando a gente está mais pobre, a gente consome menos. A cidade, renda da demanda desses bens é maior do que zero ou é positiva. Existe uma relação positiva entre a renda e a quantidade. A gente trata um bem como inferior se quando a renda aumenta, a quantidade demandada cai. Ou a elasticidade de renda da demanda desse bem é negativa ou menor do que zero. O que é um bem inferior? É um bem que a gente não gosta de consumir. A gente consome porque a gente não tem muito dinheiro. Então são, por exemplo, comidas que você come porque são comidas baratas. Você não gostaria de comer aquilo. Mas porque você não tem muitos recursos para pagar uma comida melhor do que aquela, você consome. A partir do momento que você ganhar mais dinheiro, você vai deixar de consumir aquilo. Tipo assim, quando eu estava na faculdade, eu tinha que almoçar no restaurante universitário. Eu não gostava, na época, né, era outra empresa que fazia comida e a comida era muito ruim. Eu não gostava de comer lá, mas o dinheiro que tinha para almoçar era o dinheiro que dava para pagar o restaurante universitário. E a partir do momento que eu fui começando a trabalhar, a estagiar e ganhar mais dinheiro, eu automaticamente parei de comer nesse lugar e fui comer em outros restaurantes disponíveis ali na universidade. Então, assim, bens necessários são os bens que têm baixa elasticidade de renda e bens supérfluos são os bens que têm alta elasticidade de renda. O que é bem necessário? Já falei pra vocês, né? Tipo cesta básica. Então, tem baixa elasticidade de renda significa que
mais rico ou mais pobre, eu consumo mais ou menos a mesma coisa daqueles bens. Tipo a quantidade de arroz que eu como. Se eu tô mais rica, eu não aumento muito o meu consumo de arroz. Se eu tô mais pobre, eu não diminuo muito o meu consumo de arroz. Os bens supérfluos são aqueles bens que eu gostaria de ter, mas se eu não tenho dinheiro para comprar, tudo bem. A partir do momento que eu vou ganhando dinheiro, isso já supra as minhas necessidades, eu posso me dar ao luxo, né, de sobrar um dinheiro e gastar com os bens que são supérfluos. E se eu tô mais pobre, eu deixo de consumir eles tranquilamente. Então isso é o que significa falar que eles têm elasticidade de renda alta. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui é o seguinte insight. Pensem só no Brasil. O Brasil é um país que basicamente é agroexportador. A gente tem uma indústria muito pouco desenvolvida. Na verdade, a gente chega a pensar que nos últimos anos o Brasil passou por um processo de desindustrialização. Então, o que a gente vende para o resto do mundo são coisas consideradas bens necessários. Agora, imagine que o resto do mundo está a cada tempo, desconsidere esse ano atípico que a gente está vivendo. Pensem até o ano passado. O resto do mundo estava, a cada tempo, a cada ano, ganhando mais dinheiro. E aí, a partir do momento que o resto do mundo tem mais renda, a tendência é que o resto do mundo consuma mais produto. O Brasil é um país agroexportador. O que ele vende são bens necessários. Bens necessários têm baixa elasticidade de renda. Então, o resto do mundo ficando mais rico, o Brasil vende mais os seus produtos para o resto do mundo? Basicamente, não. Significa dizer que é o seguinte, o resto do mundo consome comida. O resto do mundo ficou mais rico. O resto do mundo consome mais comida? Um pouquinho mais. Mas isso nem se compara à quantidade de bens supérfluos que o resto do mundo começa a consumir a partir do momento que o resto do mundo está mais rico. Então, o resto do mundo ficando mais rico, esse dinheiro vai ser distribuído nos países. Mas ele vai principalmente para os países que vendem bens supérfluos. Ele não vai para os países que vendem bens necessários. Porque o consumo de bens necessários, ele é bom quando o mundo está meio que em baixa produção. A partir do momento que o mundo começa a estar no nível de alta produção, o excesso de produção ele não é revertido em compra de comida. Porque a gente tem um limite de comida que a gente consegue consumir. E aí a gente consome meio que um padrão de comida o tempo inteiro, o resto do mundo consome do Brasil um padrão de comida o tempo inteiro. Conforme ele vai ficando mais rico, esse dinheiro não vai ser direcionado para a nossa economia, ele vai ser direcionado para as economias que produzem bens supérfluos. Ou seja, para as economias altamente industrializadas. E aí, no caso do Brasil, o que a gente teria que fazer para ser um país competitivo internacionalmente, né? Para a gente conseguir puxar um pouco dessa renda extra do resto do mundo para nós? A gente teria que investir na produção de bens supérfluos, investir em industrialização nacional. E não é o que tem acontecido no Brasil. Se vocês forem olhar os dados dos últimos 20 anos, vocês vão ver que ao longo, principalmente dos últimos 15 anos, o Brasil perdeu muito a indústria. E isso não tem ainda mostrado um ponto de reversão. Então a tendência é que o resto do mundo ficando mais rico, o Brasil permaneça na mesma, viu, pessoal? A tendência não é que o Brasil acompanhe a evolução do resto do mundo, enquanto ele não mudar o seu padrão de investimento. Aí aqui tem a elasticidade de preço cruzada da demanda. Ela mede o quanto a quantidade demandada de um bem responde às mudanças no preço de outro bem. A e B são os dois bens, né? O bem A e o bem B. A elasticidade de preço cruzada do bem A e do bem B depende da relação entre o bem A e o bem B. Basicamente acontece o seguinte: variação percentual da quantidade demandada de A em função da mudança do preço de B, vezes o preço de B sobre o preço de A. Imagine dois bens complementares, tipo pão e manteiga. Digamos que eu seja uma pessoa que só consome pão com manteiga. Eu não gosto de consumir manteiga com outras coisas, eu não gosto de consumir pão com outras coisas. Se o preço da manteiga está muito caro, e aí para mim já não vale mais a pena comprar manteiga, então eu também não vou levar o pão. Então a mudança no preço da manteiga afeta o consumo do pão. Então, por isso que é a mudança do preço de um em termos da quantidade demandada do outro. Para dois bens complementares, a relação entre preço e quantidade varia em sentidos opostos. Para bens substitutos, aí caminha no mesmo sentido. Se o preço do meu substituto aumentou, eu levo mais do que eu queria. Se o preço do meu substituto cai, eu levo mais dele e menos do que eu queria. Então, exemplo de bens substitutos: gasolina e álcool, quando você vai abastecer o veículo. Se a gasolina aumenta de preço, você consome mais álcool. Se a gasolina diminui de preço, você consome menos álcool, porque você vai consumir mais gasolina. Então, esse número aqui, às vezes ele resolve várias questões só pelo sinal dele em questões de concurso. Se ele te dá uma equação de demanda relacionando dois produtos, e eu sei que quando aparecem os dois produtos juntos, o sinal é positivo, de cara eu já sei que os bens são substitutos. Se o sinal é negativo, de cara eu já sei que os bens são complementares. E aqui, do ponto de vista da oferta, eu tenho a elasticidade de preço da oferta. Do ponto de vista da oferta, é a mesma coisa, só que é o contrário. É a mesma raciocínio em termos de força, né? Que a demanda ela funciona de um jeito e a oferta funciona do mesmo jeito, só que é o contrário. Então, é uma medida do quanto a quantidade ofertada de um bem responde a uma variação do seu preço, calculada como a variação percentual da quantidade ofertada sobre a variação percentual do preço. O cálculo é igual. A diferença aqui é que na demanda esse cálculo dava negativo, porque quando um aumenta o outro diminui, segundo a lei da demanda. E do ponto de vista da oferta, esse cálculo vai dar positivo, porque os dois caminham no mesmo sentido, como a gente viu na lei da oferta.
Então, a elasticidade de preço da oferta depende da flexibilidade que os vendedores têm para mudar a quantidade do bem que produzem, e um determinante-chave disso é o período analisado. Então, se o preço de um determinado produto aumenta, a quantidade ofertada tende a aumentar. Mas a gente sabe que, do ponto de vista da indústria, aumentar a quantidade ofertada de um determinado produto pode levar um tempo. E a mesma coisa para diminuir. Imaginem que toda produção ela tem um item dos seus custos econômicos, que é um item de custos fixos. E esses custos fixos, às vezes, estão associados, por exemplo, a aluguéis. E aí, contratos de aluguéis que duram 10 anos, 20 anos, depende do tipo de indústria que você está falando. Às vezes, depende da compra de maquinário que é importado, ou da compra de um maquinário que depende de muito tempo para ser produzido. Tipo assim, a produção de aviões, que leva anos para acontecer. Então, nem sempre a indústria consegue reagir a mudanças de preço de forma dinâmica. Também existem questões trabalhistas e outras questões jurídicas que impactam os custos fixos das empresas, que faz com que elas demandem um tempo até ajustar a sua produção às mudanças de preço que acontecem. Então, a tendência é que, no longo prazo, tudo fique variável. Então, no longo prazo, a indústria consegue se ajustar bem, mas no curto prazo, dependendo da indústria, isso demora. Aqui eu botei uma discussão para vocês. Eu queria que vocês pensassem nas questões, e aí semana que vem eu coloco a discussão. Se quiserem falar comigo no fórum já sobre esse assunto, podem falar, tá? Que a gente conversa sobre lá. Mas leiam aí, pensem no assunto e aí depois falem comigo. Semana que vem eu coloco um vídeo sobre essa discussão. Só chamando a atenção para que vocês percebam que não é a mudança no preço que afeta a quantidade, são mudanças em outros incentivos que afetam as quantidades e isso afeta o preço e as suas respostas. Então, fatores externos ao mercado afetam a oferta ou demanda ou ambas. Isso gera deslocamento das curvas e não nas curvas. Daí em diante a gente observa o impacto em cadeia das mudanças das variáveis. Então era isso, pessoal. Vejam a lista de exercícios e já façam, porque já já eu coloco aqui o gabarito, tá?